Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Bruno de Pierro, sou editor-chefe do portal Science Arena. Agradeço a todos e a todas que se inscreveram e que estão ainda chegando aqui neste que é o segundo de uma série de encontros virtuais que estamos realizando neste semestre, com o objetivo de discutir desafios e perspectivas da carreira científica. Na primeira live que a gente realizou no final agora de julho, a gente recebeu o pesquisador Helder Nakaya, também aqui do Einstein, para discutir os impactos da inteligência artificial na formação e na carreira de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. A gente vai deixar aqui no chat um link com os principais assuntos abordados e o vídeo na íntegra. Então vocês podem também saber o que rolou no primeiro encontro. Antes de entrar no assunto de hoje e apresentar nosso convidado, eu vou rapidamente explicar o que é o Science Arena e qual o nosso propósito com este webinar de hoje. O sciencearena.org é uma iniciativa bilíngue de jornalismo sem fins lucrativos, lançada pelo Einstein Hospital Israelita no ano passado, com a missão de estimular debates sobre os rumos da ciência de fronteira e as transformações da carreira científica. Nosso objetivo é ser um ponto de encontro de boas ideias e reflexões que ajudem pesquisadores a tomar decisões, especialmente em tempos de tantos riscos e incertezas que permeiam a atividade de pesquisa em diferentes disciplinas. A gente sabe que questões contemporâneas e complexas, como crise climática, e dentre tantas outras, que ameaçam, né, a saúde global, ou mesmo avanço de tecnologias como a inteligência artificial pressionam cientistas a se atualizarem o tempo todo. Em meio a tantas tarefas habituais, como publicar artigos, submeter projetos para agências de fomento, ainda é preciso aprender novas habilidades de comunicação, de gestão, de cooperação internacional. Então, o Science Arena ele está se propondo a ser um aliado dos pesquisadores, especialmente aqueles em início de carreira nessa jornada na ciência. Temos escutado ativamente as demandas, as dores e os desejos de pesquisadores de todo o Brasil. Então, a partir dessa escuta, a gente oferece acesso aberto a iniciativas e informações úteis que podem ajudá-los na construção de suas identidades profissionais e na definição de estratégias para que suas pesquisas tenham um maior impacto na sociedade. Bom, a conversa de hoje é com o biólogo Ricardo Weinlich, pesquisador sênior do Einstein, e essa conversa de hoje vai justamente nessa linha de estimular reflexões e inspirar ações para a formação de novas lideranças em pesquisa. Então eu faço o convite para que conheçam o Science Arena, que é sciencearena.org, e nos sigam no LinkedIn. A gente vai aos poucos formar uma comunidade em torno desta iniciativa e consolidar um espaço seguro, acolhedor para que pesquisadores de diferentes áreas, principalmente aqueles que se relacionem com as ciências da saúde, possam trocar informações sobre suas carreiras, compartilhar ideias e soluções. Bom, agora eu passo finalmente a palavra para o nosso convidado, Ricardo Weinich, mas já fazendo uma primeira pergunta, né, Ricardo? Então, primeiro, obrigado por topar participar desse nosso segundo encontro aqui do Science Arena. E eu queria começar, Ricardo, nas conversas que a gente teve antes de fazer, né, a estrutura aqui desse encontro de hoje. Você me disse que você sempre quis, né, desde que você começou a sua trajetória aí na pesquisa, sempre quis ser um líder, né, de grupo de pesquisa, liderar projetos de pesquisa. Quando que você percebeu, né, que esse era o caminho que você queria seguir, e quais foram os primeiros passos para alcançar esse objetivo? Então, você pode começar por aí, mas também falando um pouco do que você faz hoje, né? Tudo bem. Boa noite, Tá Bruno. bom? Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Obrigado pela presença. A gente vai conversar aí durante uma hora mais ou menos, né, Bruno, sobre esses aspectos. Então, Bruno, eu comecei desde ali do colegial a ter esse interesse por ciência e querer fazer pesquisa científica.
À época eu achava que eu ia me enveredar pelo lado da botânica e genética em botânica, a ideia de fazer plantas resistentes ao calor e poder vender e ganhar muito dinheiro. Logo depois, percebi que isso não ia ser viável porque já estavam fazendo isso, né? E entrei na faculdade de biologia, com essa ideia de fazer ciência e tive uma carreira muito clássica dentro da carreira científica, né? Então, o processo todo hoje, e classicamente se virar um líder de grupo, um pesquisador universitário, na época eu achei que seria, fazer uma iniciação científica muito bem feita durante a faculdade, mestrado, doutorado acadêmico, aí saí do país para fazer um pós-doc, fiquei 5 anos fora, e aí voltei ao Brasil e assumi um cargo de pesquisador aqui no Hospital Uhum. Israelita Albert Einstein, né? E então, assim, a minha carreira para a formação para ser um líder de pesquisa não foi muito diferente do que se faz na média, né? Fazer uma boa formação acadêmica, com vistas a publicar o máximo de papers possíveis com melhor impacto, porque é isso que pesa muito num currículo para você conseguir conquistar uma vaga Exato. de docente, líder de pesquisa, né? Uhum. E essa foi a minha história, né? Mas ao ser convidado a me juntar ao Einstein, ah, eu comecei a perceber que líder de pesquisa precisa de outras habilidades que não técnicas, né? E é um grande choque, né? A gente sabe que vai ter essa virada de chave, mas toda a sua carreira anterior de formação, ela é voltada para as habilidades técnicas, né? Para você aprender como fazer uma boa pesquisa, uma boa pergunta, como buscar metodologias que Exato. vão responder àquela questão. Então, acabou que de treinamento formal, ou mesmo prático, para gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão financeira, eu não fiz nada, Uhum. né? E aí, assumi uma vaga de pesquisador aqui no Einstein, comecei os meus projetos de pesquisa mais tradicionais, e aí fui instado a entrar nesse mundo da terapia gênica, né? Uhum. Então, durante meu pós-doc nos Estados Unidos, eu tive algumas experiências em edição gênica, em alguns projetos que não eram voltados para a terapia gênica, mas usavam dessa tecnologia. E aí o Dr. Riso, que é o diretor aqui da pesquisa do hospital, me convidou a liderar este projeto que abria este Uhum. campo de pesquisa na área de terapia gênica. E aí é aquela coisa que você nunca espera onde o mundo vai te levar, e acabou que eu fui me embrenhando cada vez mais na terapia gênica, e hoje eu sou pesquisador, mas também exerço este cargo de gestão, né, de gerir uma equipe. Uma equipe. Hoje a equipe é formada mais ou menos por quantas pessoas, assim, quantos pesquisadores estão? Flutua um pouco, É, né? Então a gente tem na equipe desde alunos de uhum. mestrado, pós-docs, mas também a nossa equipe é composta de profissionais contratados Ah, via sim, CLT, né? Então certo. a gente tem pesquisadores, temos especialistas, assistentes de pesquisa, então toda uma gama de profissionais que vêm de locais diferentes, com expertise diferentes para compor essa equipe, que deve estar por volta de umas 14, 15 Uhum, pessoas. sim. Gente, antes de prosseguir, só dois lembretes. Lembretes não, dois recados. O primeiro é que vocês têm acesso liberado aí no chat, vocês podem fazer comentários e principalmente enviar dúvidas, né? Questões que a gente vai acompanhando em tempo real aqui e passando para o Ricardo. E o outro é, a gente vai lançar agora no chat aí também uma pergunta, uma enquete, para sentir um pouco também, né, de como que vocês pensam um pouco essa questão, quais são, no caso aí, a gente quer saber qual é o maior desafio, né, o que que vocês consideram o maior desafio ao assumir ou aspirar, né, uma posição de liderança em pesquisa. E aí vocês podem, fiquem são convidados a responder, até para a gente também sentir um pouco aqui como que vocês veem essa questão. E aí daqui a pouco a gente vê o resultado. Mas, Ricardo, eu queria agora, só para continuar o nosso papo,
você, você falou um pouco dessa virada de chave, né? Eh, Como que, quer dizer, no momento que você é convidado ou, né, ou te dão essa oportunidade de liderar um grupo que, abre parênteses, né, quer dizer, dentro de um tema de pesquisa, de um que está na fronteira da ciência, né? Quer dizer, que Uhum. isso eu depois quero que você fale um pouco também. Mas assim, é o tipo de conhecimento que não tem, como você disse, na formação tradicional. Como que você foi atrás desse conhecimento extra, digamos, para atuar como um gestor de pessoas, de recursos? Você precisou buscar cursos? Você foi atrás de livros? Como é que foi essa sua trilha para se buscar esse conhecimento? Acho que a primeira parte é você vai aprender na marra no começo, né? Porque de fato é uma virada de chave muito abrupta, né? Você sai de uma posição normalmente de pós-doc, onde você pertence a um grupo de pesquisa, que normalmente na posição de pós-doc você está ali enfiado dentro do laboratório, dentro da sala de experimentação, e a sua função ali é fazer pesquisa, é realizar experimento, né? Alguns pós-docs até têm algumas orientações de alunos, então pega um pouco dessa cancha aí de orientação, etc. No meu caso, nos laboratórios onde eu passei, a ideia era focar na produção de paper, no avanço do conhecimento. Então, eu cheguei aqui e virou a chave. E o que que eu tinha que fazer de cara? Buscar recurso financeiro para os projetos, recrutar pessoas, entender como gerir tempos, submeter os projetos às comissões de aprovação ética, né? Entender o novo instituto onde eu estava, né? Criar relações. Então, é tudo ao mesmo tempo e você tem que aprender na marra. Então, é muita cabeçada, é muita Imagino. tentativa e erro, né? E você vai começando a aprender acho que inicialmente buscando modelos de pessoas próximas, pessoas que você entende que fazem uma boa gestão de grupo, um pesquisador que você conhece, que você tem abertura e que você pode perguntar, e aí, como você fez para recrutar aluno? Como que você soube se o aluno é bom ou não? Né? Como que você gerencia quando o aluno está com alguma crise ou com algum problema de conflito com outro colega de laboratório, né? Uhum, Como que você faz? Então você vai buscando as experiências pessoais, né? muito bom. Porque é o que você tem acesso de cara. Eu tive a sorte de aqui no Einstein ah, ter pessoas, tanto o meu próprio chefe, o meu diretor, quanto pessoas da equipe do núcleo de apoio à pesquisa, que têm essa verve, essa expertise de gestão muito boa. Então, eu estava ali próximo de mim pessoas que eu podia me espelhar, me inspirar. Uhum, Mas nem sempre isso acontece, né? E aí o que eu fui fazendo é, junto ao meu gestor e junto às essas outras pessoas, buscar conteúdos que estão disponíveis em muitos lugares diferentes, para ir começando a entender esses pontos de gestão, né? Então, eu pude fazer alguns cursos de gestão de pessoas, gestão de conflitos, que fazem parte da nossa trilha institucional. Então, uhum, Einstein se preocupa um tanto com este lado quando você chega para poder te dar esse ferramental e ler alguns livros, né? E buscar outros exemplos que não necessariamente são na sua área, né? Eu busquei muito exemplo em amigos meus que trabalham em grandes empresas, uhum. né? Conversar com eles e falar assim, tá bom, você não faz ciência, mas você gere Sim, pessoas, você gere dinheiro, sim. você tem que buscar fazer o orçamento funcionar, né? Uhum, Como que você faz, né? uhum. Então, acho que são esses ferramentais que a gente vai buscando para ir entendendo esse processo. Mas a coisa ainda não é formalizada, sabe, Bruno? Acho que a gente ainda tem um gap muito grande nesta formação de um cientista, de um pesquisador líder, né? Uhum, Ele é meio que jogado aos leões e fala, se vira, você vai ter que fazer dar certo. uhum. Até porque tem uma questão que também a gente.
Eu até queria te ouvir sobre isso, porque muitas vezes o gestor e líder são termos que são dados como quase sinônimos, mas não é bem isso, né? Quer dizer, você pode ter um gestor que está ali cuidando, gerindo um projeto, cuidando da burocracia, vendo. E tem a questão da liderança. Por isso que eu, agora há pouco, salientei o fato de que você também atua num campo da ciência de fronteira, que é a terapia gênica. Inclusive, a gente tem aqui a nossa audiência, acho que a maioria aqui, pelo que eu estou vendo, é formada, está atuando no campo das ciências, vamos dizer assim, ciências da vida, ciências mais amplas aí da vida. Então, talvez para alguns seja interessante você só fazer uma breve explicação do que você exatamente está pesquisando Uhum, hoje, tá bom. porque aí, qual é a minha pergunta? Você, além de cuidar de todas essas questões, né, de gerir pessoas, conflitos, recursos e tal, tem o fato de que você está dando, eu vou usar um termo aqui, você está dando a cara a bater numa área que imagino, em termos de pesquisa e tudo mais, que também tem muitas incertezas, muitas dúvidas, muita tentativa e erro. Então, também, como é que é você liderar nesse sentido de desbravar um campo de pesquisa, né? Tá. Eu acho que o papel do gestor e do líder se confunde em algumas coisas e são diferentes em outras, né? Ah, eu acho que um bom líder sabe fazer uma boa gestão e um bom gestor precisa fazer também com uma boa liderança, né? Ser um espelho, ser responsável pelo aquilo que fala, que vai ser igual ao que executa, né? Então, acho que a primeira grande coisa de um bom líder e de um bom gestor é ser coerente com aquilo que fala e aquilo que faz, né? Ah, estar na fronteira do conhecimento é obrigação do cientista, né? Independente de qualquer área que está em casa exercendo, ah, assim, se você faz ciência de verdade e não faz repetição de experimentos, você vai estar ali na fronteira do conhecimento, Uhum, né? No nosso caso de terapia gênica, talvez um pouquinho de diferencial é que é uma fronteira muito nova, que foi uhum, aberta há muito pouco tempo da maneira que hoje é, né? Então é tudo muito novo em termos de técnicas, de metodologias, do que a gente tem que entender sobre esse assunto para que a gente consiga chegar um dia e fazer isso no paciente, né? E o que é a terapia gênica, né? Como você me pediu para falar um pouquinho, isso. é terapia gênica, então, é um tratamento médico, né, que visa alterar o curso de uma doença grave, né, seja uma doença oncológica ou uma doença genética, que muitas vezes não tinha cura antes, né, e que faz isso por meio de alteração no conteúdo genético da sua célula, do seu tecido, né? Então você tem ferramentas hoje, né, que foram surgir as principais a partir de 2010, 2012 e agora mais recente, na década de 10 e de 20, né, que vão te permitir alterar funções dessa célula ou suprimir algumas funções ou dar uma função nova para essa célula, para que você consiga alterar o curso de uma doença ou corrigir essa doença. Uhum, No nosso caso específico, a gente tem dois grandes projetos. Um deles é em anemia falciforme, que é uma doença que acomete uma parcela importante da população brasileira, até 100 mil pessoas se estima, uma população que acomete principalmente a população negra, né? E é uma mutação num dos genes que compõe a hemoglobina, né, que é um componente importante aí das suas células vermelhas do sangue. Então, isso causa uma série de sintomas uhum, crônicos e agudos, que envolvem, inclusive, muita dor, que levam a uma vida bastante complicada, de muitas idas ao médico, muitas internações, e com uma expectativa, infelizmente, de vida mais abreviada, né? Então, a ideia é extrair as células tronco dessas pessoas, fazer as alterações genéticas no laboratório e depois infundir de volta nas pessoas com a expectativa de que essas células vão povoar a medula desse paciente e produzir as células agora que não vão ter mais os sintomas falciformes. uhum, E o outro projeto é na área das doenças do colágeno, então a uhum. epidermólise bulhosa, que também é uma doença gravíssima, mais rara, mas muito grave. Então a ideia também é ir lá e corrigir a mutação que causa esta condição genética,
e tentar aliviar os sintomas desses pacientes, fechando as graves feridas que acometem essa pele, né? Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta, mas vamos abrir um pouco aqui para o pessoal que está já colaborando bem aqui no nosso chat. Tem uma pergunta do Flávio Francisco que é muito boa porque é algo que eu também quero salientar até em relação ao Science Arena, né? Porque no Science Arena, como nosso público-alvo são pesquisadores, pessoas que estão no doutorado, pós-doc, já atuam na pesquisa, a gente também quer saber o que essas pessoas sentem, né? Que é algo que às vezes não se pergunta para o pesquisador, assim. E aqui ele faz uma pergunta bem interessante, o Flávio, qual o maior desafio pessoal e não profissional que você enfrentou nessa transição do pós-doc para a liderança? E aí ainda faz um, um adicional aqui. E, olhando para trás, que conselho você daria para o seu eu mais jovem sobre a importância de proteger o tempo para hobbies, amigos, descanso? É uma excelente pergunta, porque Sim, você trabalha com pesquisa, uma pesquisa de ponta e tal, tem todo o lado do gestor, tem todo o lado da liderança, e aí o Flávio ainda traz um pouco desse lado mais subjetivo. certo. Então, se você quiser, eu repito, mas. Não, vamos lá. Então, obrigado pela pergunta. Olhando, né, para todas as dificuldades, os desafios, eu acho que o principal é a insegurança. Hum, É você colocado numa posição que agora você vai passar a ter sob sua responsabilidade vidas, carreiras, né? No começo de estudantes e hoje de profissionais que, de certa forma, vão ser influenciadas pela sua liderança, pela sua gestão, né? Então é o momento que você fala assim: será que as minhas decisões estão sendo as corretas? Será que eu estou encaminhando o barco para o lugar certo? E se eu tomar a decisão errada? hum, Eu não só me prejudico, porque quando você está no pós-doc, você faz uma besteira, seu orientador até, o seu supervisor até, né, vai ficar chateado, é, talvez prejudique um pouco ele, mas ele já está estabelecido, ele já é um professor, né? Ele já está ali, né? Então talvez você fale, o seu processo ali, o seu tempo durante o pós-doc não seja tão produtivo, mas é contigo, né? E as consequências são todas suas, basicamente. Quando você passa a ser líder, pelo menos para mim, o que pesou é, se eu tomar a decisão errada, eu vou me prejudicar, mas eu vou prejudicar todas as pessoas sob a minha liderança e que olham para mim como as pessoas, a pessoa que vai encaminhar esse processo, né? Ela deposita este voto de confiança de que você vai exercer boas decisões, que você vai ter parcimônia nas suas escolhas, né? E isso acontece de forma muito solitária, né, Bruno? Porque uma sim. hora que você vira gestor, você invariavelmente acaba criando uma certa ah, assincronia, uma certa barreira com as pessoas que estão ali o tempo inteiro com você, Uhum, né? Então a relação ali muda um pouco. Então você tem dores, você tem inseguranças, ah, questões que nem todas elas você pode dividir com a sua equipe, né? E você acaba se colocando numa posição de solidão, hum, né? Que você vai buscar ajuda nos seus pares. Cada um dos seus pares estão mergulhados nos seus problemas, com a corrida, né? A corrida dos ratos para conseguir mais dinheiro, para conseguir mais aluno, para poder publicar o paper. Então, eu acho que é isso. A gente se sente solitário e muito inseguro, hum, né? E interessante. como conciliar É a gestão do seu amigo, próprio tempo, né? eu não sei, né? Acho que é um grande ponto ruim na minha vida, né? É, A gente quer abraçar o mundo, a gente quer se dedicar muito às pessoas que estão sob a nossa responsabilidade e acaba, né, deixando outros pratinhos caírem. Saúde, exercício físico, a atenção aos amigos, né? Adoraria poder trabalhar das 9 às 5 e depois ir para casa e não me preocupar mais, né? uhum, Mas não é assim que eu sei fazer, infelizmente. Estou tentando organizar minha vida. E tento passar isso para minha equipe, né? Eu acho que uma das coisas terríveis que se faz na ciência é você passar o seu modus operandi, que eu me cobro muito, trabalho demais, para a sua equipe.
e falar assim, se você não trabalhar além do seu horário, se não trabalhar de final de semana, se não vier à noite, é porque você não está se esforçando. É porque você não está querendo. Hum, Isso é absurdo, né? Você está contratando profissionais, você está contratando pessoas que precisam ter um equilíbrio claro. de vida, né? Questão até da saúde mental, né? Porque é Exato. um tema que a gente abordou até numa série de reportagens no Science Arena recentemente, de saúde mental, a sobrecarga de trabalho, não da empresa ou da instituição pública ou privada que você trabalha também, mas principalmente do modelo mesmo também, porque, como você mesmo disse, você ainda é pesquisador. Sim. Então também você sofre também a pressão de publicar Sim. publicar artigos em periódicos de impacto. Então também tem todo esse lado do trabalho de pesquisa mesmo, né? E nesse ponto eu tenho que ser bem justo, assim, eu falo para minha equipe, não faça o que eu faço, né? Olhem para o meu exemplo como um contra-exemplo, né? Hum, Tenha um balanço de vida, e trabalho ótimo. mais harmônico, né? Porque quando você olha, e eu sinto também isso em mim, quando você trabalha longos períodos e vai se estressando e vai como eu falo em inglês, né, queimando a vela pelos dois lados, você passa a ser mais improdutivo, você foca menos, você tem menos qualidade no que você faz, né? Então, para garantir, inclusive, o sucesso do trabalho da sua equipe, você tem que olhar e, de fato, proteger a sua equipe dessa sobrecarga de trabalho. Perfeito. Bom, a gente começou ali lançando aquela enquete, né? E vamos ver aqui, a gente tem um resultado parcial bem interessante, que a pergunta foi: qual destes aspectos você considera o maior desafio ao assumir ou aspirar uma posição de liderança em pesquisa? A gente já está com dezenas e dezenas de pessoas acompanhando o nosso chat aqui, nossa live, e a maioria aqui, 35%, assinalou como principal desafio a escassez de treinamento formal em gestão e liderança, exatamente o que você estava comentando. E depois vem, em segundo lugar, o pouco incentivo para a progressão na carreira, acho que é um aspecto que está paralelo à nossa discussão aqui, que tem tudo a ver. Depois, a necessidade de buscar e gerir recursos financeiros de forma eficaz, né? E, por fim, como um outro desafio de destaque, dificuldade de se adaptar de um perfil técnico para de gestor de pesquisa de pessoas e projetos. Vou aproveitar, antes da gente continuar, a gente quer também saber mais uma coisinha de vocês aí. A gente tem uma segunda pergunta que seria legal também que vocês participassem, que é a seguinte, né? Para você, qual dessas características melhor define o papel de um ou uma líder? Então, as alternativas vai aparecer para vocês no chat, mas vou falar rapidinho aqui, né? A principal característica que melhor define o papel de um líder é quem centraliza decisões para evitar desvio de foco, é quem está a serviço da equipe e sempre disponível, é quem cuida de questões burocráticas para que a equipe brilhe, é quem conecta ideias e pessoas, atuando como um facilitador. Pode ser que o líder seja tudo isso, mas para Vai ser vocês, interessante. qual é o que melhor define? E aí eu faço a mesma pergunta para você, ô Ricardo. Até porque também esse é um assunto que a gente conseguiu bater um papo antes. O que melhor define um líder em pesquisa hoje para você? E também é, coloco junto essa questão que você já tinha falado, né? Comentado comigo que para você não é a pessoa que sabe tudo, que você falou agora há pouco, né? Mas como é que você faz essa gestão? Como é que você toma uma decisão a partir do momento em que você não sabe qual caminho seguir, né? Você coloca diante da sua equipe e fala, olha, sobre isso eu não sei ainda, amanhã eu volto a falar com vocês porque eu vou estudar o assunto. Você mostra a sua vulnerabilidade em relação a não saber alguma coisa. Então, como que é isso para você? Tá, então tentando abordar os diversos tópicos aí, acho que nas respostas, acho que eu queria comentar que, de fato, há uma necessidade, a gente tem que chamar isso à baila, que
a gente precisa investir também, durante a fase de formação, em pontos importantes, né? Gestão financeira. A gente não tem na escola, né? A gente não aprende o que que é juros sobre juros, né? Não aprende a poupar, né? E a gente, durante a nossa formação, para depois assumir uma posição de pessoas que vai gerir recursos invariavelmente, a gente não tem nenhum aprendizado formal sobre isso. Então é importante a gente lutar para que isso seja parte da nossa formação. Mas isso não nos dá a desculpa de que se não tem, eu não vou atrás, né? E tem conteúdos incríveis em tudo quanto é lugar, abertos, gratuitos, que você pode ir se capacitando à revelia do sistema, né? Ah, da segunda parte de todas as opções dadas, eu quero marcar todas, né? Porque todas elas são muito importantes para um bom Uhum, líder. E sobre o processo decisório, isso é muito interessante, né? Eu acho que quando você lidera projetos grandes, projetos multifacetados, com pessoas de muitas áreas diferentes, é impossível, eu não conheço ninguém, que consiga saber mais que a somatória de todos na equipe, né? E é bom ser assim, né? É burrice, é estupidez de um líder achar que é melhor ele saber de tudo e a equipe ser um acessório para ele. Porque ele é um, a equipe são muitos, né? Então, se você pode multiplicar esse conhecimento, ser o detentor do conhecimento é muito limitante, né? Então, isso eu acho que é um tema muito tranquilo e pacificado na minha equipe, de que eu não vou saber mais do que eles. Pelo contrário, se eu estou sabendo mais, particularmente das questões específicas que cada um deles sabe, eu estou errando, né? Eu não estou dando espaço deles se desenvolverem, ou eu uhum, selecionei a pessoa errada, né? uhum, Então, aí vem um processo decisório. Se eu não sei mais que todo mundo, como que eu que vou tomar a decisão? Então, a primeira coisa é, não vou tomar a decisão. Eu vou colocar numa mesa de discussão. E as decisões de estratégias experimentais, de quais experimentos vamos fazer, quais são os controles, como é a interpretação, vai ser no debate e na tentativa de chegar de consenso, certo. dando mais voz à pessoa que mais tem experiência naquele assunto. E, de novo, ela não vai ser a dona da verdade. Porque a pessoa que talvez tenha menos experiência, talvez tenha uma forma de enxergar, uma faceta de enxergar aquela questão que vai ser interessante, ela precisa também ser ouvida. Hum, hum, E essa decisão tem que chegar num consenso, né? Às vezes, não tem jeito. Às vezes tem duas opções que são boas, né? A arte de decidir não é o certo do errado, porque isso é claro, fica muito fácil, né? A arte do decidir é decidir entre uma coisa que é muito boa, da excelente, ou da ruim e da péssima, uhum, né? E aí você tem as nuances que muitas vezes não são claras no consenso e nem para o líder. uhum, E aí você é instado a fazer a decisão. Então eu falo para o meu grupo, vai chegar um momento que eu vou tomar uma decisão executiva se a gente não chegar num consenso. sim, E essa decisão executiva vai ter que ser sim, levada à carga. uhum, E não necessariamente vai ser a correta, né? Mas aí, numa posição onde eu consigo integrar não só o que a equipe está trazendo, mas também o que eu conheço aí das outras áreas do conhecimento, de um pouco desse contato com as outras áreas de gestão do hospital, algumas questões mais de estratégia do momento, as estratégias políticas, etc., eu tento fazer uma decisão que acaba congregando tudo sim, isso. Mas a gente não tem, na ciência, e não deve ter, nenhum compromisso com uma decisão. uhum, O único compromisso com aquela decisão é vamos, em unidade, fazer o resultado daquela decisão. Mas se o resultado daquela decisão não trouxer o que a gente espera, muda-se, dá o passo atrás, entende-se que a decisão não foi a mais adequada, agora que a gente tem uma informação nova, né? Mas naquela época, naquele momento, era o que a gente podia decidir. Então, não tem um erro aí, né? Você busca um caminho, esse caminho não funciona,
aí você vai tentar o outro caminho, Uhum. né? Muito bom. Ricardo, vamos voltar aqui para algumas perguntas que o pessoal está mandando. Bora. É, bom, a gente tem uma pergunta da Débora Ferraraz, que eu acho que está permeando toda a nossa conversa aqui, mas talvez se você tiver alguma informação para adicionar, que é quais são as competências que a academia mais deveria estimular hoje para preparar pesquisadores que no futuro se tornarão líderes de grupo, de grupos ou instituições. Você está meio que falando isso aqui, mas você destacaria qual? Assim, isso aqui é... Eu acho que eu destacaria uma coisa invertida. hum, Eu destacaria que a nossa academia, nosso jeito de fazer ciência, ele é um jeito que eleva a figura do líder ou do pesquisador a uma figura de ego. hum, A figura assim, eu sei tudo, eu que vou brilhar nos holofotes. Isso é muito, muito ruim, né? Porque uma pessoa que se coloca desta forma e que usa de todo o conhecimento que o grupo faz para brilhar por si, vai querer sempre estar na luz da ribalta, vai querer sempre ser a pessoa que recebe os louros. E um líder não é isso, né? Então a gente precisava tentar mudar esse processo para que as equipes fossem reconhecidas, né? Então o bom líder ele reconhece que o trabalho dele é ser relações públicas, hum, é ser representante, né? Quando ele está falando tá, é, ali para o mundo exterior. Tem um trabalho grande depois que a gente pode discutir uhum, interno, né? uhum, Do que é ser líder. Mas quando ele está para o mundo exterior, ele está levando o trabalho da equipe. Eu não vou para o laboratório fazer experimento, mas eu vou representar a minha equipe que fez aquilo. uhum, Vou representar todo o esforço feito, e não só o esforço operacional, porque o- acho que as boas equipes de ciência e de pesquisa não usam dos seus estudantes, dos seus pós-docs e dos seus profissionais como mão de obra executora das suas ideias. tem o capital Você intelectual ali, né? traz esse capital e você usa desse capital para fazer mais e melhor, né? Porque, de novo, uma pessoa pensando sozinha pode ser brilhante, mas o brilhantismo dela é limitado a uma pessoa. Quando você consegue juntar o brilhantismo de muitas pessoas e deixar isso transparecer e deixar isso crescer, você cresce junto. Então, é fácil? Não é. Porque a gente, né, cientista, não ganha dinheiro, você chega na balada, você não vai conquistar ninguém falando que você é cientista, né? Então Uhum, é um mundo muito movido ao ego, é, né? Então, trabalhar isso para que você entenda de verdade, não é da boca para sim, fora, sim. mas que você está ali por conta de uma equipe e para representar aquela equipe, tudo muda, né? Inclusive a sua relação interna com a equipe. Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta aqui, vou trazer o resultado Vamos lá. parcial. Nossa, né? Bom, a pergunta foi: para você, qual dessas características melhor define o papel de um líder ou de uma líder, né? A gente teve aqui 47 respostas e 87% da, do pessoal aí respondeu é quem conecta ideias e pessoas atuando como um facilitador da pesquisa. Você concorda? Acho que você tinha selecionado quase todas ali, Eu né? selecionei Todas. todas, eu acho que Então, essa é uma é. ótima, porque ela dá essa ideia de que você é um mediador do processo, né? Uhum, Você está ali a serviço de um grupo e a serviço de um projeto, né? uhum, Ninguém é insubstituível, nem mesmo o líder e nenhuma das pessoas da equipe, né? Então, as equipes são flutuantes, as pessoas vêm e vão, né? E muitas vezes, infelizmente, vão, é, né? Mas você está ali por uma ideia, por um projeto, para o avanço de um projeto que você acredita que ele vai trazer ou uma novidade científica, ou que vai avançar uma terapia, vai chegar no paciente um dia. Então é isso. Ao estar a serviço de uma ideia, de um grupo, de um projeto, você tem que se colocar como mediador desse uhum, processo, e não como o beneficiário uhum, único desse projeto. muito bom. O Frederico Kaufmann Barbosa, ele traz uma pergunta muito legal também, porque eu acho, pelo menos que a gente não abordou especificamente, que é: que conselho você daria para quem está fundando seu primeiro grupo de pesquisa?
e como planejar e organizar linhas de pesquisa de forma a garantir a continuidade e relevância. É interessante porque aqui o Frederico traz a questão de como que eu inicio esse grupo, né? E depois como que eu faço ele ter um trabalho perene. Ah, tem muitos É. aspectos, né? Mas se eu puder selecionar um importante não tenha pressa de selecionar as pessoas que você vai trabalhar. Os seus alunos, seus postdocs, seus profissionais, gaste tempo para selecionar essas pessoas. Porque se você selecionar as pessoas certas, metade do seu caminho está feito, tá? E o que é selecionar uma pessoa certa? Não é pegar o currículo e ver quantos papers a pessoa tem, ou quantas técnicas ela domina. Acho que tem vários aspectos. Primeiro, você tem que ser uma pessoa gente boa. Tem que ser uma pessoa que, se você olha para ela, você vai ter confiança que ela vai fazer um bom serviço, né? Confiança na, na honestidade da pessoa, no engajamento, no vestir a camisa, em ser de fato um profissional. A gente fala, né, o estudante de doutorado, estudante de mestrado, mas são profissionais, né? Já fizeram faculdade, estão atuando agora ainda na sua formação, mas já são pessoas que estão ali executando um projeto, né? Então, você tem que buscar nessas pessoas, pessoas profissionais que Uhum, vão encarar com seriedade, né? uhum, E buscar pessoas que têm um perfil de trabalho parecido com o que você considera correto, uhum, né? E pessoas que sabem trabalhar em equipe e sabem ouvir os outros, né? Como segundo ponto é de fato pensar em buscar estruturar linhas de pesquisa que não são pontuais, que não respondem a uma pergunta muito pontual. Se você olhar daqui a 10, 15 anos e der tudo certo, aonde você vai ter chegado? Você vai responder, eu publiquei 15 papers, eu publiquei 48 trabalhos. O que que isso significa? Aonde uhum, você quer chegar? Né? Então, acho que tendo um norte, eu quero decifrar toda a via bioquímica de morte celular que foi recém-descoberta, porque eu entendo que isso vai ajudar a gente a poder depois intervir medicamentosamente, ou que isso vai explicar processos biológicos, etc. Bom, se eu quero entender toda essa via, quais são os passos? Quais são as perguntas que eu quero responder ao longo do caminho? Então, fazer projetos que são estruturantes, que você possa ter projetos de curta duração, né, que você possa pôr para um estudante de mestrado, iniciação científica, mas que eles vão compondo ah, pedaços de uma história maior que vai te responder uma pergunta realmente relevante. E que o seu legado seja, primeiro, a formação de todo esse pessoal que vai continuar na próxima geração o seu trabalho. E segundo, que você chegue num momento ali que você fala, tá bom, a gente entendeu alguma coisa nova. A gente desbravou alguma coisa desconhecida e não foi um produtor de trabalhos que vão ficar engavetados nos milhões de trabalhos que são gerados todo ano. E essa coisa de fazer algo novo, de estar testando algo novo, muitas vezes o gestor, o líder, e agora estou falando do ponto de vista de quem está olhando para esse líder, para esse, às vezes tem uma dificuldade de fazer esse líder, esse gestor entender a importância daquilo, né? Eu queria saber se, agora até se fazendo, sei lá, uma palavra que gostam muito de usar por aí, uma autocrítica, vamos Uhum. dizer assim, quer dizer, é, como, se é que você já esteve numa posição dessa, assim, de alguém que vem e propõe algo, sei lá, vamos por esse caminho, ninguém está propondo aquele caminho. Aí vem alguém especificamente propõe um caminho. Quer dizer, qual é a sua primeira reação? Não, vamos, deixa quieto, vamos ver se outras pessoas propõem a mesma coisa. É, ouve para entender do começo ao fim o que essa pessoa está propondo, ou já tem uma posição assim mais cautelosa. Assim, acho que eu sou uma, né, de fato Desculpa, isso não estava no roteiro, essa não tá. pergunta. Era, Mas eu acho que é um viés, é, né, de autoobservação, né? sim, Mas eu costumo ser isso, uma pessoa empolgada com as coisas, isso, né? Das ideias novas, sim. das pessoas que trazem novidade, né? Ah, e tem ideias que são aparentemente boas, aparentemente é,
interessantes, mas que faltam algum lastro, e há ideias que você não considera. E pode ser que você esteja fazendo um julgamento errado, né? Mas não tem muito como sair disso, porque você tem o seu próprio viés É, de conduta, né? Então, quando você tem um grupo, isso também é beneficiário, é bom, porque você pode colocar esta ideia para ser analisada por mais de uma pessoa, sim. né? Porque talvez eu não consiga enxergar alguma coisa interessante, mas outras pessoas do grupo consigam enxergar, e isso faz dessa ideia ter mais peso para a gente poder incorporá-la. Agora, como líder e como gestor, não dá para abraçar todas as É. ideias, porque você tem recursos finitos, você tem mãos e cérebros finitos, né? A gente não consegue fazer tudo, né? Então, também é parte do processo de liderança e gestão você acabar tendo que priorizar Uhum. ideias, né? Eu tenho orçamento para isso, eu consigo orçamento para isso, eu tenho orçamento, mas eu tenho a pessoa ali, tenho alguém que pode alocar tempo para desenvolver essa ideia? Sim, sim, ótimo, vamos tentar. Não para financeiro, tem como buscar outro recurso. Então ela fica aqui guardadinha, quando a gente tiver o recurso a gente volta. É ótima, a gente até pode conseguir alocar uma parte do recurso, mas nesse momento 100% da minha equipe já está alocada em outras coisas. Ela é tão boa a ponto de substituir alguma coisa? Não. Então ela espera. Nossa, é uma ideia que realmente vem e traz uma vantagem muito grande, né? Eu posso dar um exemplo prático, né? Uhum. A gente tem uma pessoa na nossa equipe que veio para otimizar e fazer um sequenciamento para a gente entender quantos por cento das nossas células estavam sendo editadas na Uhum. terapia gênica. Em um determinado momento, eu lancei o desafio para esse grupo e essa pessoa em específico, e falei assim, dá para a gente otimizar esse processo? Dá para fazer esse processo de uma forma mais rápida, mais inteligente? E ele falou, eu acho que dá, eu vou ver e te trago uma resposta. E aí ele falou, olha, eu acho que eu consigo programar e fazer um softwarezinho que vai agilizar esse processo, mas eu vou Uhum. ter que alocar meu recurso para isso. Eu Uhum. falei, se a gente conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Ele falou assim, olha, vai acontecer que de 2 períodos de uma pessoa que deveria ser super expert no assunto, eu vou poder apertar um botão Uhum. e isso vai ser feito em 3 minutos. Vale, é disruptivo. Sim, Ele foi, fez, a gente tem agora o registro do software e está muito usando no bom. laboratório. Isso ajudou a liberar tempo Uhum. dele e de outros membros da equipe para fazer outras coisas. Muito bom. Então, quando a ideia é muito disruptiva, ela tem que ser priorizada. Claro. Quando a ideia é interessante, mas não dá para priorizar, a gente põe na nossa lista De, de de desejos desenho. e tenta aí ver se a gente consegue viabilizar essa ideia. Perfeito. Pessoal, a gente está a 10 minutos do fim, então eu vou trazer mais algumas perguntas aqui para o Ricardo, e aquelas que ficarem de fora, se acontecer isso, depois eu encaminho para o Ricardo, se o Ricardo tiver tempo para Claro. fazer isso, mas acho que vai dar tempo. Tem na verdade agora é um comentário e pergunta, né, da Mirella Gondek. Muitas pessoas saem da graduação direto para o mestrado e depois para o doutorado. E, além disso, trabalham em projetos que estão inseridos em projetos maiores. Ou seja, nesses casos, nenhuma das competências de liderança são aprendidas, que é o que a gente está falando aqui. Percebo que esse caminho é o que mais dificulta a transição da vida do pós-graduando para a posição de liderança em empresas, instituições, uma vez que o pesquisador até então não teve oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho formal, né? Vamos Isso. dizer assim, formal no sentido não que o mercado de trabalho do pesquisador é informal, mas no mercado privado, enfim. Qual, imagino que seja isso, né, Mirella, que você está querendo dizer. Qual conselho você daria para quem deseja se preparar para a transição de forma consciente para diminuir esse gap? Perfeito. Então, acho que você pegou bem, eu acho que de fato não foi a intenção da Mirella, de falar do mercado formal, né, de trabalho. Não, ela O, nem mer- usou esse termo. Eu é o que mercado de trabalho, né? então É, a ciência é mercado e é trabalho, né? sim. Então, essa ideia de que a gente faz ciência por hobby, ciência é uma coisa por paixão, a gente é apaixonado,
mas é profissão. É. É um mercado formal com todas as dificuldades Eu quis e dizer as o mercado particularidades. de Um- academia e fora da Isso, academia, mas a né? ciência também se faz fora da Também academia, faz, né? O exato. Einstein é um É, exemplo importante de sim. que não é uma academia formal, né? Não é uma universidade, é Hum, uma empresa privada sem fins lucrativos, mas ainda assim se faz uhum, ciência é, básica, ciência de tradução e isso, ciência clínica, né? Você tem startups que fazem ciência, você tem empresas que fazem exato. ciência. Então, a ciência ela não mora dentro dos muros da universidade, ela é muito além, Uhum, né? uhum, E em áreas de engenharia, uhum, áreas ambientais, isso é muito mais claro, é, né? A gente tende a achar que a ciência da pesquisa de saúde fica dentro das universidades e não é verdade. é. Mas eu tenho certeza que não foi isso que ela disse, Não, é não. justamente que a gente tem essa carreira que é mestrado, doutorado, pós-doc, É, professor. Se você não é professor, você tem pouco espaço é, dentro da academia, seja é. ela dentro da universidade ou nas empresas, para outros cargos, né? E que são, infelizmente, pouco valorizados dentro da academia, né? É visto como profissão menor, e eu insisto muito no nosso grupo especificamente, também no Einstein, as profissões técnicas da ciência, os especialistas, os assistentes de pesquisa, são tão importantes quanto a carreira de pesquisador, né? Sim. Ah, e o que que você faz para ter essa transição, né? Acho que a primeira coisa é fale com o seu orientador, esteja mais próxima dele, peça para estar mais próxima nas formas de como ele faz a gestão dos recursos. Uhum, Peça para ele te ajudar a entender como você gere conflitos, como você gere pessoas. Ele é a pessoa ali que deve te orientar nesse processo, né? Eh, de novo, né? O gestor e o líder, né? E o orientador. Um bom supervisor, um bom orientador, não para em te ensinar a fazer a pipetagem. Não para na hora de escrever um paper. Isso é um orientador incompleto, um supervisor capenga. Um uhum, supervisor de verdade, um orientador de verdade, ele precisa também se preocupar com a sua formação de carreira como um sim. todo, né? Hum, Então, hum, te dar abertura, te dar espaço para que você tenha visibilidade nessas diferentes funções de um pesquisador, né? Ou uhum, de um líder de grupo. hum, E buscar cursos complementares, né? Você tem muitos cursos gratuitos, abertos nas várias plataformas, algumas coisas inclusive na nossa academia digital, que vão de encontro com essa necessidade, né? Como que você olha para um balance scoresheet, né? Como que você faz um orçamento? Como você gere conflitos? Tem muita coisa legal para ser consumida em muitos formatos. muito Então, bom, busque ativamente essa formação, porque isso vai ficar muito claro na hora da entrevista, muito bom. tá? Gente, o Ricardo falou, bom, primeiro, aproveitando essa pergunta da Mirella, a gente está compartilhando aí no chat com vocês um conteúdo que foi publicado recentemente no Science Arena, que é justamente como pesquisadores, o título, né? Como pesquisadores podem reinventar suas carreiras no mercado. A gente entrevistou a Jaqueline Ribas, que é uma brilhante especialista em transição de carreira dentro desse universo da ciência, da academia e tudo mais, e lá ela traz algumas informações interessantes e algumas recomendações, né? Então, falando dessa questão do mercado para além da academia. E o Ricardo também acabou de citar aí a Academia Digital do Einstein, estou pedindo aqui também para o pessoal compartilhar esse link, porque é uma plataforma sensacional aqui do pessoal de ensino do Einstein, com muito conteúdo aberto, gratuito para formação. Eu mesmo sou usuário Eu também. assíduo. Bom, vamos finalizando, mas antes dá tempo para mais uma ou duas perguntas. Vou trazer uma aqui do Jaderson Luiz, uma pergunta bem legal também. Como lidar ou se posicionar em conflitos dentro da equipe, principalmente quando se trata em luta por ego? Você falou no comecinho sobre Sim, conflito, né? sim. Isso é algo que tem como nós, eu digo nós, né, líderes, você, líder de pesquisa de um grupo, se preparar previamente para isso? Quais os recursos que você tem para isso? Ah, também, né? Existem conteúdos de gestão de conflitos interessantes.
Eu acho que tudo começa é, é, pelo exemplo que é dado pelo líder. Uhum, Se o líder é uma pessoa ególatra, você vai esperar que sua equipe não seja? uhum, Né? Se você se coloca numa posição de arrogância, de poder, o que você vai esperar para sua equipe é que eles vão ter que lutar por essa posição de arrogância e poder, porque é isso que é o líder ali uhum, dentro, né? Então, acho que a primeira coisa é você ser, de novo, né? Coerente com o que você quer na realidade. Então, se você tem ações que são contrastantes com o que você pede dessa equipe, não vai dar certo. Segunda coisa é estabelecer a cultura, né? A cultura de que ali todo mundo está remando junto, porque todo mundo afunda o barco junto ou todo mundo vai chegar na margem junto. Trabalho de equipe. E quando você reconhece o trabalho de equipe, é importante. E lembrar de reconhecer também os esforços individuais, dar o crédito às pessoas corretas, você ajuda nessa questão dos egos, né? Ah, e a questão de gestão de conflitos é impossível, da natureza humana, a gente é, entrar em conflito. Se a cultura é bem estabelecida, o conflito ele fica na esfera das diferenças sobre um determinado ponto de vista ou determinada forma de trabalho. E isso aí dá para você sentar numa mesa e argumentar, e mediar e resolver, né? Se vai para o lado pessoal, aí uhum, começa a ficar mais difícil, uhum, porque gera ranço, gera má vontade, gera dificuldade de trabalho e, de fato, é um ponto já mais complicado de você retroceder. Ah, e a outra coisa muito importante de gestão de conflitos, aí vai especificamente para as pessoas ali que estão em conflito e para a comunidade em volta, o conflito é entre normalmente duas pessoas. uhum, E estas duas pessoas precisam sentar e conversar, uhum, né? O, o mais fácil é isso. E funciona na grande maioria das vezes quando as pessoas estão com um problema, sentar e abrir o jogo. Falar, olha, não gostei do que você fez. Que tal a gente recomeçar? Ou eu queria entender o porquê que aconteceu isso, né? E colocar um espaço para que a pessoa não fique acuada. Porque toda vez que você for debater um conflito e você apontar o dedo, né, acuar a pessoa, é a resposta do bicho. Ou você foge ou você ataca. Não tem meio termo, né? Então, quando você dá espaço para a pessoa explicar suas ações, se colocar, dá para chegar num lugar comum. Se este problema não pode ser resolvido pelas duas pessoas, não é o coleguinha do laboratório que vai resolver. Não é o amigo que você conta os problemas bravo com a outra pessoa. Porque vai ser mais uma uhum, esfera ali de confusão. uhum, Então, na nossa equipe, a cultura que a gente tenta estabelecer é, se você não consegue resolver o problema com o seu companheiro, o próximo passo não é falar com ninguém na equipe, é falar comigo. uhum, Porque aí a gente vai poder isolar aquele problema e aí talvez eu tenha outros instrumentos decisórios ou de acomodação que vá poder se resolver esse problema, né? perfeito. Porque quanto mais você envolve pessoas, maior vai ficar um problema, né? É que eu uso sempre o exemplo dos namorados que contam para a mãe o que o outro namorado fez. A mãe vai ficar brava por meses, enquanto a pessoa perdoa no dia seguinte. Hum, Então, quando você envolve outras pessoas, a reverberação do problema é muito maior. Então, tenta verdade. isolar esse problema, resolver particularmente, e como líder, atuar no problema quando ele está nascendo, Uhum, né? Tentando ouvir, escutativa muito bom, dos dois lados da muito história. bom. Olha, a Ana Batissoco, acho que é assim, né, Ana, que pronuncia. Ela traz uma pergunta, mas que ela perguntando também de competências, né, habilidades aí na formação complementar, que eu acho que acho que isso já foi abordado aqui pelo Ricardo, mas eu vou só pensar um último ponto dela aqui para ser realmente nossa última pergunta, nossa última questão aqui, Ricardo, que ela traz a questão de se preparar para atuar estrategicamente na gestão. Então, acho que só para a gente fechar aqui então nossa conversa, é, e até a gente está numa instituição, o Einstein, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, mas que está, e principalmente até por isso, né, você mesmo atua
tem essa vertente da pesquisa aqui muito voltada também para os interesses públicos, né? Exato. A gente acabou não falando disso, até porque o tema aqui é outro, mas fica, fica para uma outra oportunidade, mas a pesquisa é voltada para o SUS, por meio de PROAD, etc. E aí eu estou trazendo isso por quê? Porque a gente está falando aqui de gestão de grupo de pesquisa, mas que também tem que ter um olhar estratégico para às vezes até antecipar problemas, antecipar questões que estão aí na sociedade, que estão atingindo, ameaçando a saúde pública, tal. Como é que, para finalizar, como que você traz o pensamento estratégico para o seu trabalho? Acho que primeiro, muita confiança na equipe, de novo, para que você não precise estar envolvido o tempo todo no operacional. Você precisa liberar seu tempo para poder olhar para as questões estratégicas, né? Então, quando você quer fazer ali gestão nos mínimos detalhes, mandar, desmandar, não dar autonomia, você perde a capacidade de olhar para essas questões. E aí é estar muito antenado, conversar com muitas pessoas, e não só com outros pesquisadores, mas tentar olhar para a sociedade, olhar para as questões importantes, a entender aonde o mundo está caminhando para tentar se antecipar a algumas questões, né? E, de fato, num projeto de pesquisa, aí falando mais do micro, num projeto de pesquisa quais são as etapas daqui a 6 meses? Hum, Quais são as etapas que vão acontecer daqui a um ano? O que uhum, que eu preciso fazer já para me preparar para os próximos 6 meses, para o próximo ano, né? Como que a gente vai agora gerar dados preliminares que vão municiar de eu escrever um projeto que vai financiar o grupo para mais 4, para mais 5 anos, né? Ah, então, eu acho que é estar muito antenado no que está acontecendo, né? Antecipar movimentos, né? E confiar em que a sua equipe é autônoma e capaz o suficiente para fazer a operação do dia a dia, para te dar tempo de olhar para essas questões. exato. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente vai encerrando então aqui nosso encontro de hoje, que é o nosso segundo encontro virtual do Science Arena. O primeiro foi em julho, agora a gente tem esse. E a gente sabe que é difícil, mas o Science Arena se propõe exatamente a isso, a fazer um convite para a gente desacelerar, pensar no rumo que nós estamos dando como pesquisadores, né, para a nossa carreira, e trata-se, portanto, de parar, refletir, dividir experiências e agir. Então, quando a gente passa adiante nosso conhecimento adquirido nessa vivência da profissão, a gente acaba passando adiante a nossa experiência, e é o que o Ricardo Weinlich fez hoje aqui com a gente. Então, muito obrigado, Ricardo, por dividir sua experiência e seu tempo com a gente. O próximo encontro virtual do Science Arena será no final de setembro. A data e o tema serão divulgados em breve no nosso portal sciencearena.org e vocês, né, que se inscreveram para estar aqui hoje com a gente vão receber essas informações por e-mail também para vocês não perderem aí o próximo encontro. Muito obrigado, boa noite.